Muito bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já iniciando o vídeo como? Cabelo molhadinho, acabei de tomar banho. Vou dar uma secadinha no cabelo para poder reviver, gente. Porque, olha, os últimos 3 dias eu não fui ninguém. Nossa, gente, eu passei por um período tão complicado, né? Daquele período da mulher. Mas foi o pior da minha vida, sem exagero, né? Parecia que eu tava tendo contrações do parto. E eu sei bem como é que é, porque eu tive as minhas filhas gêmeas de parto normal. Então eu sei bem como é que é essa dor. Eu sofri demais, eu achei que eu ia realmente parar no hospital, porque foi muito complicado. Então hoje ainda sigo com dores, mas mais controlado. O fluxo também tá um pouco mais controlado. Então tomei aquele banho e lavei o cabelo para poder tirar aquele aspecto de doente e vim aqui reviver, gente. E nesse vídeo de hoje, gente, eu vou conversar um pouquinho, vou ficar aqui na mesa conversando um pouquinho com vocês sobre como foi no ginásio, que é a academia, né, que eles chamam de ginásio, a avaliação. O que eu ouvi do professor? Nossa, gente, foi uma catástrofe. Posso resumir isso pra você, mas vou contar direitinho. Vou contar a média de valores aqui da academia, de personal training, quanto é que custa, as diferenças, porque é bem diferente da academia do Brasil. Vocês não têm ideia de como é diferente. Então, pera aí um pouquinho que já eu volto renovada. Pronto, gente, cabelinho lavado, tudo, alma renovada. Nossa, é muito bom, né, gente? Porque é muito complicado, gente. Passei realmente 3 dias praticamente de cama, bolsa de água quente, medicação, tive que recorrer à medicação. Então eu tava precisando, sabe, disso, tomar um banho. Ai, que delícia. Mas vamos pro assunto do vídeo, gente, sobre a questão do ginásio, tá? Como é que funciona? Fui lá, fiz a minha inscrição, já tem um mês, eu acho que já tem. Fiz lá a inscrição. E como é que funciona a questão dos valores, né? Essa academia, né, esse ginásio, ele lembra muito a Smart Fit. Agora eu não lembro se a Smart Fit é só do Rio de Janeiro ou se ela tem em outras regiões do Brasil, né? Vocês deixem até aí no comentário, porque realmente eu não tô lembrando. Mas a Smart Fit chegou com esse sistema. Você pagava um valor que não era muito alto, se eu não me engano na época era R$59, se eu não me engano em 2021, não sei quanto tá agora. E aí a gente tinha acesso a todos os outros, né, clubes, né, as unidades da Smart Fit. E aqui funciona dessa forma, né? Essa é a academia Hut, que agora é chamado de Viva Gym, né? Tem outras também com esse sistema, né? Mas a gente tá nessa. E aí a gente pode treinar, tem vários planos. Tem um plano que você tem um horário certo que você pode frequentar. É limitado, um horário da manhã, o horário da noite, você tem que estar dentro do ginásio treinando naquele horário. E aí eu não achei muito válido, né? E aí tinha o segundo plano, que você pagava um valor que você tinha direito a frequentar somente aquela unidade, e só. E o terceiro pacote, que foi o que eu escolhi, que foi R$35,90. Você tem direito a treinar em qualquer uma das unidades, inclusive na Espanha, porque na Espanha também tem unidade desse ginásio. Então imagina que eu tô passeando e me deu a louca de querer ir, virei fitness mesmo, quero ir pro ginásio na Espanha, vai poder ir. E também sexta, sábado e domingo eu tenho direito a levar um convidado. Então imagina, se uma das minhas filhas quiserem treinar lá sexta, sábado, domingo, elas podem, eu não preciso estar com elas, eu passo um QR Code e elas entram. E aqui o ginásio não é cobrado igual no Brasil a mensalidade inteira, tá? Aqui é cobrado quinzenal, então eles pegam R$35,90, dividem por 2 esse valor. A metade é na primeira quinzena e no finalzinho do mês, que é a segunda quinzena, é descontado o outro valor. E assim por diante, né? Eles vão fazendo assim, tá? Só que a grande diferença do ginásio que a gente sentiu muito quando veio pra cá
é que eles não passam um plano de treino. O que seria isso? Né, você que já treinou aí no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro, já treinei várias vezes nas academias, né, tentava, né, e aí eu ia lá e a gente fazia avaliação física com o professor, e dali você ou já saía da sala já agendada para eles montarem a sua série e passar a sua série, né? Porque imagina, ele monta a sua série de perna, de braço, e aí ele vai ter que te explicar como é que são. Ele mostra os aparelhos, ele não é um personal. Isso é um serviço no Brasil que sempre existiu, eu acredito que ainda tenha. Você sai da sala, né? Às vezes não é naquele dia, às vezes é em outro dia, ele vai lá, monta, ó, esse aparelho aqui, ele vai te ensinar a fazer o exercício, né? Ele vai te ensinando. Aqui não, gente, não. Eu já treinei aqui por pouco tempo em cada ginásio, né? Mas já senti um pouquinho como funciona. E não tem isso. Você precisa pagar para ter um treino, né? Eles colocam lá na aplicação, tipo assim, treino. Bem treino que tu acha no YouTube, bem bobo, bem basicão. Só que eles não te passam esse treino. Tem professor durante as horas que a gente tá lá treinando? Tem uma pessoa, mas assim, é muito difícil de chamar, porque como é sempre tem alguém chamando e ele não mostra, assim, ele faz, ele mesmo faz o movimento, ok, e vai embora. E assim, pelo que eu percebi, não gostam muito de ser chamados muitas vezes. Até porque se você precisa de um acompanhamento, você precisa de um PT, que eles chamam aqui personal trainer, né? Então, você teria que pagar. Então, como é que é feito? Eu fiz a avaliação. Na avaliação a gente faz aquele exame de biopedância, que você fica numa balança e aí abre o braço e tal, ele te dá várias coisas de dentro de você. E esse exame de biopedância foi péssimo, gente. Eu já tinha feito ele uma vez, quando eu trabalhava na clínica, não era nem de treino. A menina, que era nutricionista, gostava muito de mim e perguntou: você quer fazer esse exame? Eu falei: quero. Fiquei arrasada. E hoje eu fiquei arrasada novamente. Tudo meu, gente, tá ruim. Tudo. A única coisa que não tá ruim parece que é a percentual de massa, porque eu posso com mais peso, mas eu não tenho flacidez, sabe? A minha pele, sei lá, se é muito colágeno, ele explicou lá o que era, mas eu não tenho flacidez nenhuma na perna, no glúteo e nada. Mas sempre fui assim, é uma genética, né? Pelo menos isso, né, gente? Pelo menos. E aí ele foi me explicando, eu tô com muita gordura na região abdominal. Ele falou que tem risco de... como é que ele falou? Eu não lembro direito, mas ele quis dizer que tem risco de infarto, né? Porque a região abdominal... a circular está muito maior do que deveria estar. Então esse foi um ponto que ele me alertou muito. E aí no final, né, ele passando, né, todas as coisas, aí ele pegou e falou assim, ele dá uma aplicação que faz esse exame, ele pega e fala assim pra gente, ele dá uma idade de acordo com tudo que ele viu em mim, com todas as médias, água no corpo, gordura ali, outra coisa aqui, ele te dá uma idade. E a minha idade, gente, atualmente eu tenho 43 anos, faço 44 em dezembro, 27 de dezembro, hein, gente, quero presente. E faço 44 esse ano. E a média de idade que ele me deu para tudo que foi passado no exame foi de 51 anos. Gente, confesso pra vocês que quando ele falou comigo eu fiquei, sei lá, meio perdida. Ele até perguntou em português. Ele perguntou se estava tudo bem. Eu falei, tá tudo bem. Eu falei assim, eu não tô... O pior é que eu não tô nem muito chocada. Falei pra ele, né? Falei, eu tô triste comigo, porque esse tipo de coisa, né? Ver exames nesse nível tão ruim, ver uma média de idade colocada pra mim de 51 anos, bem mais do que eu tenho, me deixou triste. E aí ele até conversou comigo, tudo mais, mas é isso, gente, bola pra frente. Aqui a gente tem que, depois que termina esse exame de biopedância, ele pergunta se quer passar um plano de treino, né?
paguei 29 euros, gente. Tá? 35 que eu falei pra vocês foi a mensalidade. 29 euros foi pra montar um plano de treino, tá? 29 euros, é muito caro, né? Se você não quiser, não é obrigado, tá? Você pode ficar com aquele plano basicão, ou se de repente você conhecer um amigo, até no Brasil mesmo, que faça esse serviço, de repente ganhando em euro, sai até bem mais barato. Eu não pensei nisso na hora, mas tudo bem. 29 euros e ele monta o treino e te envia em PDF, tá? No treino. Aí vem lá, treino de braço, tal, vem tudo bonitinho lá. Ok. E aí ele pergunta se quer acompanhamento, tá? E essa questão de personal trainer, eu sei que não é barato em nenhum lugar do mundo, tá? Eu sei disso. Mas, gente, eu achei muito puxado. Muito. Pra vocês terem uma ideia. Pra ele me acompanhar uma vez por semana, seria 4 vezes, né, no mês, por 40 minutos, eu teria que pagar ele 140 euros, tá? Então pensa comigo, se todo mês eu quisesse isso, eu teria que pagar 35 com mais 140, tá? Os 29 eu só pago inicialmente porque, tipo, eu tô chegando na academia, né? Tô chegando. Mas nos próximos meses, se fechasse, eu já não teria mais o 29, porque estaria meio que embutido nesses 140. Então, eu teria um custo de 140 com mais 35. Teria um custo de quase 180 euros por mês. Gente, o ordenado mínimo hoje é 870 euros aqui. Imagina tirar quase 180 euros todo mês. Fora que você tem que ter todo um processo, né, gente? Um whey, uma creatina, um suplemento, né? Esse tipo de coisa pra vocês verem. A minha nutricionista passou uma série de exames. Até hoje eu não fiz, gente. 350 euros. Não consegui fazer. Eu tô pra ter uma consulta nova com ela. E eu vou verificar com ela se tem como ela, tipo, dividir a receita em 3 partes pra eu poder conseguir fazer. Tipo, os mais importantes, aí eu vou e faço num mês. Aí os mais importantes eu faço no outro mês, né? Pra ver se eu consigo, de repente, até o final do ano, concluir todos esses exames. Porque eu acredito que eu realmente esteja com alguns problemas em relação à minha resistência à insulina, a parte de vitaminas, né? Eu quero dar uma olhadinha no meu cortisol. Então tem muita coisa que eu realmente preciso. Ainda mais com a minha idade, né? A minha mãe conversa sempre muito comigo, né? Ela tá puxando minha orelha porque eu ainda não fui no ginecologista, mas realmente tá muito complicado. Essa é uma questão até bem complicada, gente. Eu passei tão mal, falei pra vocês, que no domingo eu peguei desesperada, entrei no site e fui tentar marcar uma ginecologista. E aí na segunda-feira a gente meio que marca, mas eles ligam na segunda-feira. Eu tinha marcado, teoricamente, pra quinta-feira, né? E aí me ligaram perguntando se eu entrei no site, bababá. Eu falei, sim, tá marcado? Qual horário? Porque eles botam de 8 ao meio-dia. Ela falou, a gente tá ligando pra informar que a gente só tem vaga pra essa especialidade pro dia 10 de dezembro. Gente, 10 de dezembro? Eu falei com ela, não, é urgente, eu preciso ir. E aí eu tô correndo atrás, gente, mas a média de ginecologista aqui, que eu tô achando, é de consulta, de 100 euros. Então, mulheres que vivem em Portugal, portuguesas, me indiquem uma boa ginecologista que não seja tão caro assim a consulta, porque eu sei que eu vou ter que gastar com o exame do Papa Nicolau, a ecografia, que é a ultrassonografia que eu vou ter que fazer, fora exames de sangue. Então, assim, se vocês tiverem dicas de uma boa profissional, não só barata, né, mas que seja uma boa profissional, eu agradeço muito, porque essa do dia 10 de dezembro era 50 euros. Acho que era por isso que tava tão cheio. Eu acredito que sim, metade do valor que eu tô achando aí. Mas acabei misturando, gente. Acabei misturando os assuntos. Mas pra vocês verem, não é barato, tá? Não é barato a gente ter acesso também à parte. A gente tem muito acesso, sabe? Vocês devem ter visto vídeos que eu fiz em relação a mercado, produtos sem lactose, sem glúten. Vocês veem,
É mais caro do que um produto normal? Óbvio que é, mas é um produto que eu consigo tranquilamente trazer para dentro da minha casa. Agora, eu consigo tranquilamente ter um personal trainer? Não. Eu consigo ir para um ginásio normal? Consigo, 35 euros, tudo bem. Agora, um personal para me acompanhar uma vez por 40 minutos por semana? Não dá, gente, é muito caro. Uma médica também, para você ir regularmente, é complicadíssimo, porque é muito caro também. Então tem certas coisas que é muito puxado. Por isso que muitas pessoas que moram em Portugal, quando vão passear no Brasil, fazem check-up de tudo, gente, de tudo. Porque ganhando em euro, a gente verifica que fica muito mais barato do que gastar aqui. Então tem pessoas que vão em dentista, que vão em vários lugares para poder adiantar. O dentista mesmo, para a minha coroa, que acho que é croa, que é que eles chamam, soltou no dente daqui de cima. Para colocar novamente custou 450 euros, gente. Então, assim, a parte de dentista, a parte dos médicos particulares são muito caras. E eu ainda não posso ir na parte de consultas de médicos no público, porque eu preciso ter a minha residência e eu ainda estou em processo para receber o cartão. Então, enquanto eu não receber esse cartão, trocar o meu utente, que é o tipo número do SUS, para definitivo, porque o meu ainda está como provisório, eu não consigo ter acesso a essa parte pública. Mesmo que demore, eu poderia marcar e esperar um pouco e não pagar nada, exame, tudo. Mas, infelizmente, não dá. Mas eu acho que o vídeo ficou mais curtinho mesmo, foi mais para passar, eu tô um tempão para passar isso para vocês, sobre a questão de valores, vocês têm muitas dúvidas. Na academia existe uma máquina também, que sai água, eles chamam de água vitaminada. Gente, é tipo um Gatorade. Aí você vai lá e... Quando eu cheguei em 2022 aqui, eu tinha acesso livre. Eu fazia a matrícula e você tinha um códigozinho que você tinha acesso livre. Atualmente já não é mais livre. Como é que eles estão fazendo? Você paga 4,90 euros para ter acesso livre à água. Você tem água normal, você tem água... tipo Gatorade, né, vitaminada. Então por R$4,90 por mês você vai lá, você chega, pega a sua garrafa e vai bebendo quantas vezes você quiser. Eu não adquiri isso, eu prefiro levar a minha garrafa com água, porque não esperem repor a sua água lá, tá? Você vai ter que comprar se acabar, porque não tem bebedouro, não tem. Então eles fazem isso de uma forma para a pessoa realmente gastar de alguma forma. Ou ela vai pagar um plano de R$4,90 para eles, que prende, ou eu levo uma água, imagino, nossa, tô com muito calor, bebi muito rápido a água. Acabou e eu ainda tô no meio do treino, e agora? Aí eles têm uma máquina que fica aquelas garrafinhas, garrafa mesmo de água mineral, e aí você vai lá e tem que gastar também. Então, assim, é um sistema que é pra gerar grana pra eles mesmo, né? Então a gente que tem que se preparar, a gente que lute com isso, né? É isso, gente. Vocês gostam de saber questão de valores, questão de preços, e aí eu achei interessante também trazer essa questão aí pra vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Eu tenho visto que vocês têm assistido os vídeos. Estamos chegando pertinho dos 1000 inscritos. Bem perto. Conto com a ajuda de vocês. Compartilhar o vídeo com as suas amigas, parentes, todo mundo. Vamos crescer essa comunidade. Vai ser um prazer estar interagindo com vocês. Eu gosto muito que vocês ponham dicas, opiniões nos comentários, sempre com muito respeito, né? Tem aparecido algumas pessoas, mas a gente entende que é porque tá crescendo, né, gente? Algumas pessoas bem indelicadas com alguns comentários, mas, gente, vocês podem fazer esse tipo de comentário, porque eu não respondo. No mesmo segundo que eu vejo, eu oculto a pessoa do canal e ela não tem mais como interagir comigo. Então, nem adianta querer perturbar a minha vida, porque você não vai conseguir, porque a gente bloqueia bem rápido, gente. Eu quero aqui pessoas realmente que gostem de mim, pessoas que queiram conhecer um pouquinho da minha história, viver um pouquinho da minha vida, interagir na forma de eu estar incentivando, seja em formas simples de vlog, né? Tem muitas pessoas que assistem os meus vlogs, quando eu tô fazendo uma faxina, a pessoa também tá junto fazendo, assistindo e fazendo. E eu acho incrível ter essa interação com
com vocês. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada por você que ficou até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Conto com vocês, tá bom? Grande beijo no coração, ó. Até o próximo vídeo.